Boa noite a todos. Que a alegria do Evangelho possa vibrar em nossos corações e que assim, embalados por essa energia dos prepostos do Mestre que aqui se fazem presentes, o nosso coração se sinta acolhido, se sinta disposto, se sinta renovado, porque em renovando o coração, que é a fonte da vida, certamente estaremos nós como um todo renovados. Já diziam os provérbios mais antigos, como está lá nas Escrituras, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é, em suma, o que buscamos fazer toda vez que comparecemos de mãos dadas com a humildade e com a sinceridade a uma casa espírita. Estamos buscando guardar o nosso coração, remover tudo aquilo que o tem prendido, tudo aquilo que o tem sufocado, tudo aquilo que o tem escravizado, para, por meio das chaves do Evangelho e da consoladora doutrina que Jesus nos enviou, na figura do Espiritismo, nós possamos, enfim, descobrir novas rotas de ascensão, novos horizontes de vida, novos motivos de alegria e novos meios de servir. Então é para mim uma imensa alegria estar aqui mais uma vez, nessa casa, não me canso de dizer, sempre tão querida, por tudo que representa para nós espíritas, pela história que está aqui gravada, bem como pelos nomes, pelos exemplos que fizeram parte dessa história, os amigos que podemos também rever hoje, que vamos encontrando aqui e ali na jornada espírita, né? Mas é sempre bom estarmos juntos para trocarmos as experiências, trocarmos o pão da fraternidade, comungarmos de fato dessa que é a alma do próprio Evangelho, a amizade e o amor entre os discípulos. Allan Kardec, em determinado momento de O Livro dos Espíritos, mais propriamente da questão 920 em diante, especialmente ali da 920 a 923, vai nos convidar a refletir, juntamente com os espíritos, é claro, sobre talvez um dos mais fundamentais temas da nossa vida como um todo, né? Uma das principais buscas da criatura humana, sobretudo no que diz respeito à busca e ao conhecimento no âmbito religioso, creio que uma das buscas fundamentais de todos aqueles que buscam algum templo, algum processo de conhecimento e desenvolvimento espiritual, anseio, no fundo, encontrar tudo aquilo que representa uma simples palavrinha, que, embora curta, traz toda uma profundidade, traz todo um horizonte que estamos ainda por divisar. Essa palavrinha se chama felicidade. Essa é uma das metas de todos nós, sem sombra de dúvidas. E, boa notícia que o Espiritismo nos traz, é o destino inevitável de todos nós. Destino para o qual fomos criados, ao qual estamos fatalmente, no melhor sentido da expressão, direcionados pela vida que atua em nossa vida através dos processos da providência divina e do tempo, esse grande auxiliar da evolução. Então, essa é uma boa notícia já, que nos fica clara, absolutamente clara, na doutrina espírita. Todos nós, quaisquer que sejam os indivíduos, quaisquer que sejam as condições em que se encontrem, mesmo aquele que no momento se encontra nos mais profundos abismos do erro, até mesmo da perversidade, esse indivíduo, esse irmão, está destinado pelo alto e chegará lá à mesma felicidade que o Cristo já pode sentir, que os espíritos sublimados que povoam o universo infinito já podem sentir. Então, esse horizonte que a doutrina espírita nos abre, profundamente consolador, né?
que traz ao nosso coração já todo um jato, um jorro de esperança e de fé, já deveria ser para nós um horizonte a ser constantemente buscado e revisitado diante das lutas, dos desafios da vida. Qualquer coisa que estejamos a passar, quando redimensionada assim, quando colocamos como pano de fundo esse horizonte e essa certeza, mais do que simplesmente convicção intelectual, mas um sentimento de certeza e de confiança no coração, qualquer dificuldade, qualquer luta, logo diminui o seu peso, logo diminui o seu fardo, logo diminui a sua aspereza, diante da certeza que o Espiritismo imprime não só em nossa mente, em nossa consciência, em nosso raciocínio, mas, acima de tudo, nas tábuas do nosso coração. Então, esse já é um horizonte que, da perspectiva espírita, precisamos todos conservar e sempre revisitar. Mas Kardec, como eu dizia, vai trabalhar mais esse assunto, pensando, então, no processo. Porque é importante entender que felicidade não é em si, na perspectiva espírita, apenas uma meta, apenas um objetivo lá distante, ou com muito tempo esperávamos, ou pensávamos, um lugar lá a ser alcançado, né? Um céu, onde estaríamos então ali conquistando de fato essa felicidade. Mais do que isso, a doutrina espírita nos vai mostrar a felicidade ou a construção da felicidade como um processo. Ela está não só no alvo, na meta, ela está lá também, mas ela está também no caminho, ou no caminhar. Mais especificamente ainda, no modo de caminhar. E é aqui a grande chave, ou aqui está a grande chave da vida, né? A grande sabedoria que nos cabe construir e edificar, e que o Espiritismo vem, de maneira muito importante, contribuir para que o façamos. Então, na questão 920, Kardec faz uma pergunta interessante aos benfeitores espirituais. Ele pergunta se na Terra pode o homem gozar da perfeita felicidade. Essa visão que o Espiritismo já nos traz, tudo que foi falado antes no Livro dos Espíritos, basta lembrar que estamos na questão 920, ou seja, já na última parte das 4 de O Livro dos Espíritos, tudo o que o indivíduo, se ele o leu, se ele o estudou, ele já chega a essa questão mais munido para entendê-la, para alcançar a resposta antes mesmo de lê-la. Porque ele entendeu o processo. Ele entendeu algo que é fundamental na visão espírita. A felicidade atrela-se, muito mais do que as circunstâncias exteriores, à condição do espírito. Em outras palavras, numa síntese que Kardec fará, ela é inerente ao grau de depuração do espírito. E como sabemos, não ser a Terra um planeta onde os espíritos aqui estamos nos últimos níveis de depuração espiritual, por consequência ou por inferência lógica, logo pensamos que essa felicidade completa não estará aqui. O que não quer dizer que aqui não exista felicidade. Então veja como é claro, o raciocínio espírita. Como, na medida em que a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeças, as coisas vão se fazendo claras, racionais, lógicas. Há felicidade aqui, não completa. Então, com isso, e essa justamente é a resposta dos espíritos, não, porque a Terra é um mundo de provas ou expiações. E com isso querem eles dizer que por muitos e muitos séculos ainda, na Terra, as lágrimas conviverão com os sorrisos, com a alegria. Os momentos de mais introspecção, os momentos em que pela tristeza, pelas lutas exteriores somos convidados a desbastar, a parar as nossas arestas, sulcar o solo endurecido da nossa alma,
muitas vezes pelo arado da dor, adubar o solo ainda não tão fértil desse nosso coração com, muitas vezes, o adubo das lágrimas. É isso, no fundo, que eles querem dizer, mas eles acrescentam. E aí vem o importante e algo que é corriqueiro ao longo de todo o livro dos Espíritos, ou melhor, de toda a codificação espírita. Essa transferência justa e necessária de responsabilidades. Pois os espíritos superiores dirão assim: depende dele, e dele, por ele, entendamos nós, cada um de nós, depende dele, porém, a suavização dos seus males e o ser feliz tanto quanto seja possível. Tanto quanto a nossa condição aqui na Terra nos permita. Então os Espíritos estão transferindo para nós outros, sem, naturalmente, deixar de nos amparar, a responsabilidade que nos cabe de gerenciar, de equacionar a nossa felicidade. Esse é um dever de todo ser consciente. Todo ser que está minimamente desperto para quem é ou o que é, de onde vem e para onde vai, a que está destinado. Todo ser que minimamente já se reconhece como o artífice do seu próprio destino, como aquele que detém consigo as chaves das portas desse destino, as chaves mesmo da felicidade. Esse é um dever de todo ser consciente. Porque essa é uma proposta da doutrina espírita, como do Evangelho também. Ele chega, ele visita o santuário interior da criatura, convidando-a para que seja agora ela própria, digamos assim, exerça ela própria o sacerdócio da sua interação, da sua relação com Deus. Sem mais a transposição para terceiros de responsabilidades que nos cabem. É claro, sem uma visão extremista de um individualismo, de uma autossuficiência que é também descambar para o orgulho, para a vaidade e para o egoísmo, mas a consciência de que se o amparo existe e nunca nos falta, ele conta com essa parcela que nos cabe e que é intransferível. Então é isso que nós podemos depreender dessa primeira resposta dos Espíritos, tratando sobre essa questão fundamental da felicidade. Depende de nós. Em outras palavras, está em nossas mãos o equacionamento dessa que é uma busca, desse que é um anseio de toda criatura humana. Mas eles prosseguem na questão seguinte, Kardec segue nas perguntas. Na questão 921, ele então diz: mas do fato de que não se pode então ter essa felicidade completa, que compreendemos só existirá quando a humanidade como um todo estiver transformada, porque aí as relações sociais estarão transformadas, as instituições estarão transformadas, as severas desigualdades estarão transformadas, enfim, tudo mais haverá de contribuir também para a manutenção dessa felicidade mais geral. Pois bem, até que cheguemos lá, Kardec diz, não podemos nós conservar ou cultivar uma felicidade relativa, que é o que falávamos, Do fato de não se chegar à completa, disso não deveremos entender que ela não possa existir desde já. Aliás, entendendo esse processo, nós entendemos inclusive aquilo que Jesus mesmo nos disse, lá no Evangelho de João, no último diálogo com os discípulos, na última ceia, quando ele diz que o seu reino ainda não era deste mundo. Esse ainda aí é muito importante, porque ele nos convida a ter fé de fato nesse mundo, é entender que esse mundo desde já é uma oportunidade de colocar um tijolinho a mais nesse grande edifício do futuro, que aí sim será um edifício estável, sólido, de uma sociedade justa, feliz, fraterna e amorosa. Meu reino ainda não é deste mundo, mas está em vias de construção. É como se ele dissesse: eu não vim senão para convidá-los
a essa obra, para serem partícipes, para serem colaboradores dessa obra, a começarem por vós mesmos, pela vossa postura. E é então que, respondendo a essa questão, os Espíritos prosseguem, dizendo que sim, o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Novamente, transferindo essa responsabilidade para nós. Porém, complementam eles, praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará. Ou seja, diminuirá gradativamente, ou na razão inversa da prática ou da vivência da lei divina, os males que possam subtrair esse estado de paz chamado felicidade, esse estado de equilíbrio, de harmonia. Então, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto seja possível na sua condição grosseira. O grosseiro que eles colocam aí é porque, de fato, se compararmos com aquilo que é a meta, com aquilo a que estamos destinados, a nossa condição é ainda bem grosseira. Nós nos consideramos, e talvez especialmente nesse século em que estamos, um século em que a tecnologia alcançou limites, alcançou horizontes há 50 anos talvez inimagináveis. Nós nos consideramos talvez muito adiantados enquanto civilização, mas os Espíritos mesmo nos dirão na questão 793, mais ou menos nesses termos, Os considerais muito adiantados pelas descobertas que tendes feito, pelas invenções, pelo desenvolvimento. No entanto, não podereis dizer-vos verdadeiramente civilizados enquanto não houverdes banido do vosso meio, da vossa sociedade, o egoísmo e o orgulho que rebaixam. Até então, sois apenas, complementam eles, povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase do processo civilizatório. Civilização, portanto, é algo que nós ainda estamos buscando. Por isso, nessa nossa condição ainda grosseira, porque muito atrelada à matéria e à sua efemeridade, à sua transitoriedade, nós podemos proporcionar-nos, se voltarmos para esses fatores-chave, a prática da lei divina e o evitar, por outro lado, infringi-la, se voltarmos para esses fatores, poderemos nos proporcionar uma felicidade tão grande quanto a nossa condição grosseira nos permite. Que, poderíamos dizer, sem medo de errar, já é algo grandioso. O espírito que conseguisse pautar por essa lei na condição em que está, alcançará uma felicidade que nós sequer conseguiríamos descrever ou mensurar. O que nos faz pensar o que é a felicidade daqueles que chegaram aos cumes da evolução e da vida. O que é a felicidade dos bons espíritos está lá na questão 967 de O Livro dos Espíritos. Mas, enfim, os espíritos, juntamente com Kardec, nos apresentam, então, um processo de equacionamento da nossa felicidade. E foi justamente por isso que nós fizemos essa introdução, para chegar na mensagem que hoje gostaríamos de trabalhar, cujo título não será outro senão Equação da Felicidade, e cujo autor não é ninguém menos que o nosso querido Caibá Schutel. Mensagem esta que consta de um livro que temos utilizado muito ultimamente, que temos demonstrado aí o nosso apreço, a nossa admiração por esse livro, que é uma coletânea de vários espíritos, um livro muito rico mesmo nas reflexões que aqui são trazidas. Além de Caibá, nós temos aqui Eurípides Barçanufo, Camilo Chaves, alguns desses veneráveis que nos antecederam e que tanto fizeram por nós. É um livro de Valdo Vieira, o companheiro do Chico, aquele que teve, como sabemos, uma importante tarefa com Chico, que depois acabou tomando outros caminhos, mas cujo legado permaneceu e é imortal, porque vem do alto, vem da luz, não é? Então, Valdo Vieira, esse é o último livro que ele produz, psicográfico, e é um livro dele só, porque Valdo teve
algumas parcerias inesquecíveis com o Chico, em algumas obras do André Luiz, em outras obras como, por exemplo, O Espírito da Verdade, que é uma obra belíssima, enfim, tiveram algumas parcerias, mas esse é um livro apenas dele, como outros, Conduta Espírita, um livro de André Luiz através de Valdo Vieira, Sol nas Almas, enfim, livros raros hoje de encontrar, mas a gente fica uma alegria quando acha esses livros no sebo, porque são verdadeiras pérolas, né? E foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso. Então nós temos estudado essa obra, nós temos meditado nessa obra, e esse capítulo, então, Equação da Felicidade, é um capítulo de Caibar Schutel na obra Ceareiros de Volta, que é a obra de Valdo Vieira. E ele começa dizendo assim: em contraste, o sentido espírita da vida humana. Então, olha que interessante. O título, Equação da Felicidade. Primeira frase, interrogação. Em contraste, o sentido espírita da vida humana. Porque, naturalmente, Caibar vai nos convidar a pensar a vida, os objetivos, as finalidades, o sentido da vida, a partir da perspectiva espírita. Porque muitos haverão de encontrar o sentido da vida da perspectiva da matéria. E este talvez lhes poderá sustentar na jornada, mas esse brilho ou essa fonte que encontra bases, não, que encontra na sua origem apenas os valores e os objetivos materiais, diante dos objetivos transcendentes da vida, é como a luz de uma vela diante do sol. Quem renuncia, quem abdica a esse sentido, tendo-o ao seu alcance, se propõe a caminhar com muito menos luz para a jornada, com horizontes muito menos vastos do que poderia, o que representaria para si toda uma força e um alento extra, adicional, infinitamente maior, sobretudo nos momentos difíceis. Então é como se, de certo modo, Caibar, nesse livro e nessa mensagem, nos convidasse a refletir assim, nos seguintes termos, não é? Você já pensou no quanto o Espiritismo vale ou pode valer na sua ou para a sua vida? Você já imaginou, você já refletiu sobre o valor desse patrimônio que você tem em mãos para te sustentar quando nenhum outro sentido material fizer mais sentido? Quando todas as metas na Terra se fizerem pequenas, insatisfatórias, quando a água do poço não mais for suficiente para te dessedentar, você já pensou na água da fonte que jamais para de jorrar para a vida eterna, como dizia Jesus? Então ele já nos abre horizontes, não é? Podemos pensar a nossa vida apenas enquanto cidadãos terrenos, mas nós não somos cidadãos terrenos. Nós não somos apenas cidadãos brasileiros. Nós somos cidadãos celestiais, em busca de consolidar o nosso passaporte para os países do infinito. Nós precisamos de determinados requisitos para alcançar esses vistos, para entrar nesses países. E o Espiritismo, naquilo que nos revela e naquilo que nos convida a ser e a fazer, vem justamente nos mostrar quais são esses requisitos e como alcançá-los. Então é pensar algo que Paulo há 2000 anos já falava: nós não temos aqui moradia permanente, mas buscamos a celeste. Nós não temos aqui cidadania verdadeira, buscamos a divina, a do infinito e da eternidade. Então são essas as lentes que o Espiritismo confere à criatura e à vida humana. E necessariamente
àquele que, com sinceridade, com humildade, se propõe a abraçar esses horizontes, não há como manter-se na caminhada com os mesmos valores e com as mesmas metas, com os mesmos objetivos, com os mesmos princípios. Não há como não passar por esse processo de acolhimento desse sentido espírita, o espiritual transcendente da vida, sem uma mudança visceral. Sem se sentir deslocado. Sem se sentir um pouquinho fora do lugar. Porque se a gente está se sentindo assim, muito em nosso lugar na Terra, a gente ainda não entendeu muito bem qual é esse sentido espírita. Se a gente não está se sentindo nem um pouquinho estrangeiro na Terra, a gente ainda não entendeu o que somos e a que estamos destinados. Esse é o sentido espírita que buscamos imprimir, infundir em nossos passos. Mas ele prossegue então, né? A nova revelação patenteia-nos a magnitude do universo, ensinando-nos que somos parte do todo, motivo pelo qual, ainda que não queiramos, pertencemos uns aos outros, influenciando e sendo influenciados. Porque no sentido espírita da vida, acabou essa ideia de que assim, eu vivo só para mim, a minha vida diz só se respeita a mim e ninguém tem nada com isso. Cai por terra. Porque esse é um velho sofisma do egoísmo. Naturalmente que a evolução de cada um diz respeito a cada um. Cada um, com o recurso do alto, com o amparo do alto, haverá de construir-se a si mesmo, bem como o seu destino. Ninguém poderá fazê-lo por si. Mas daí a pensar que a sua vida diz respeito único e exclusivamente a si mesmo, seria ter olhos fechados para a própria natureza, em que a vida só prospera porque está interligada em múltiplas expressões de vida e interação. Então não existe mais essa ideia quando captamos o sentido espírita da vida. Todos vivemos uns para os outros, nossas vidas pertencem umas às outras e influenciamos-nos a todo momento. Mais uma vez, e aí a gente percebe, né, como não nos cansamos de realçar, quão visionário era o apóstolo Paulo, o quão longe ele foi nos domínios do Espírito, mesmo àquele tempo, porque ele dizia na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, ninguém vive somente para si. Emmanuel vai comentar essa frase de Paulo no livro Fonte Viva, capítulo 154. Ninguém vive para si. Em que ele vai dizer, queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença a outras existências. Porque não somos o corpo. Não somos o corpo. Somos um ser cuja influência irradia, transborda para além do invólucro, alcançando o nosso entorno mais próximo e mais distante. Somos um ser cujo um dos atributos fundamentais é o pensamento, cuja atuação é quase que intrinsecamente a interação e a influenciação, né? A sua ação se dá quase que intrinsecamente à distância. Conexão mente a mente. Então não há como. Porque a partir do momento que eu percebo que sou um espírito e que influencio os outros, não só pelo que falo, pelo que faço, mas simplesmente pelo que sinto e pelo que penso, sem que isso venha a se exteriorizar propriamente, né, numa ação concreta, quando eu percebo que isso também é influência e das mais importantes e capitais, eu começo então a entender que não há como fugir dessa lei. Essa é uma lei a qual todos estamos atrelados. Mas se não há como fugir dela, né, se não pode com ela, alice a ela. Não é o ditado que diz?
Como é que a gente se alia a ela? Eu não posso mudar essa lei que diz que a todo momento estou influenciando aos outros como sendo influenciado, mas eu posso mudar a influência ou a natureza da influência que eu gero, bem como o tipo de influência a que me vinculo da parte dos outros. Essa é a ideia. Como Emmanuel, mais uma vez no livro Fonte Viva, agora no capítulo 108, vai comentar. Ele pega a fala, de novo, do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, em que Paulo diz assim: um pouco de fermento leveda a massa toda. Pensamento é fermentação espiritual. Então, lá nesse capítulo 108, ao comentar esse versículo, Emmanuel vai dizer: nossas emoções estão alcançando outras pessoas, influenciando-as. Nossos sentimentos, da mesma forma, pensamentos, que dirá palavras e ações, a ação em si que tem uma eloquência tremenda, né? Que tem um arrastamento muito grande para o bem ou para o mal. Mas tudo isso é fermentação de nossa parte que leveda a massa toda, seja a massa do nosso lar, seja a massa do nosso ambiente de trabalho, seja a massa da nossa casa espírita, seja a massa de uma reunião mediúnica, daí a importância essencial numa reunião mediúnica de remover qualquer espécie de fermento que venha azedar essa massa, porque há o fermento para o bem como há para o mal, não é? Há para os dois lados. Então é preciso perceber que tipo de influência nós temos sido. É a essa reflexão, ou a esse tipo de reflexões, que o Espiritismo haverá de nos conduzir, esse sentido espírita da vida. Quando eu percebo, olha, estamos juntos, estamos todos interagindo, agora eu preciso conscientemente pensar que tipo de interação eu tenho buscado e me associado e que tipo de interação eu tenho proporcionado ou gerado nos outros. Mas então ele prossegue, busca assim a orientação alheia, contudo, aconselha-te igualmente contigo no recôndito dos próprios pensamentos. A consciência é um registro da direção divina, impelindo-nos a regular os batimentos do coração pelo ritmo da verdadeira fraternidade. Olha que bonita essa definição, né? Aconselha-te com os outros. Nós vivemos em sociedade justamente para que aprendamos uns com os outros, para que nos complementemos naquilo que um tem, o outro não tem, o outro tem, um não tem. Sim, isso é fundamental, é essencial. Daí nasce o progresso das criaturas. Mas não há progresso também sem a consulta a nós mesmos. Por isso, quando questionados os espíritos, em especial, especificamente neste caso, Santo Agostinho, quando questionado sobre o melhor meio, o melhor recurso para se progredir, ele dirá, com outras palavras, o que Caibara aqui nos diz: consulta a ti mesmo. Porque você tem em você uma fonte de respostas, mais até, das melhores respostas. Porque a consciência, como aqui nos define Caibá, é um registro da direção divina. Uma analogia, uma bússola infalível que nos foi dada a todo aquele que se proponha a olhá-la, a buscá-la, a aprender a lê-la. Isso é conhecer-se. E lá no fundo, nesse santuário mais oculto e muitas vezes esquecido de nossa alma, abri-lo, conhecê-lo e ali interagir com o divino, que nos orienta como proceder e como nos aproximar dele, porque no fundo não é isso que buscamos. A meta essencial da criatura não é estar cada vez mais próximo do seu Criador, daquele que é o alfa e o ômega da criação? Então a consciência, a gente vê algumas definições no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, lá no capítulo 13, item 10, é uma sentinela vigilante que Deus colocou no fundo do nosso coração. E o Espírito que traz a mensagem diz ainda: escutai-a, porque ela sempre lhe dará bons conselhos. Então não há como progredir sem autoanálise, sem autocrítica.
André Luiz mesmo vai dizer autocrítica sim e sempre. Porque na ausência dela, caímos nas imagens ilusórias que criamos de nós mesmos, filhas diletas do orgulho, e caímos, por consequência, na estagnação espiritual. Porque o orgulho nos leva a pensar que não há nada a mudar ali. Se não há nada a mudar ali, se eu não estou minimamente aberto a qualquer mudança, eu parei na criação. Porque a criação em si, sendo uma jornada rumo ao infinito, só pode ser mudança constante. Melhoria sempre. Sede perfeitos é o imperativo da vida. Se eu não reconheço nada nesse diálogo comigo, né? Ou se falta esse diálogo, se eu não reconheço nada em que preciso mudar, em que preciso modificar, estagnação. Há criaturas... faltou uma parte aqui. Regular os batimentos do coração pelo ritmo da fraternidade. Essa fraternidade, que é o amor de Deus que pulsa e vibra no universo inteiro, a todos convida para esse diapasão. É o que está lá na parábola do bom samaritano. Movido internamente de íntima compaixão. Alguém o moveu. Alguém convidou aquele coração a vibrar naquele ritmo. Ele aceitou. Ele vibrou, pulsou na fraternidade e a expressou. Expressando o divino, expressando o amor. Pois bem, essa vibração perpassa toda a criação. E o nosso objetivo é ajustar o nosso coração a esse diapasão. Há criaturas que vivem quase que exclusivamente para o corpo, absorvidas em repouso e devaneio, refeições e divertimentos, sem um minuto para as criaturas irmãs. A criatura que cerrou-se absolutamente em si mesma e em tudo que diz respeito à sua casca, ao seu corpo, julgando-se ele, julgando-se aquilo que um dia haverá de perecer e nutrindo apenas essa parte do seu ser, sem alcançar aquilo que de fato é. Quando a gente para pensar que passados 2000 anos do Evangelho, 3000 anos mais até da primeira revelação, 4, 5 mil anos do Mahabharata, dos Vedas, bilhões de criaturas ainda vivem como se fossem meramente corpos ou amontoados de células destinados a perecer, a gente se espanta. A gente entende o que os Espíritos queriam dizer sobre o quanto a nossa existência ainda é grosseira. Porque bilhões de seres não sabem o que são. Não sabem que são seres imortais. E não vivem minimamente com essa perspectiva. Então é algo que nos leva a um certo espanto para ver o quanto que coletivamente, em termos de humanidade, temos nós a avançar. Não troques as preocupações de caráter imorredouro, ou seja, do espírito, no apoio à solidariedade com todos aqueles que te respiram o mesmo hausto de esperança, pelas preocupações fugazes e personalíssimas com objetos e objetivos puramente materiais. Fugazes e personalíssimas, né? Aquelas voltadas para objetos e objetivos puramente materiais. É o símbolo que lá nós vemos na caverna, no mito da caverna de Platão. O ser humano voltado-se para as sombras do que de fato é a vida, do que de fato é o universo. Vários seres têm vindo ao longo dos séculos visitar essa caverna, a do nosso egoísmo e a do nosso orgulho, como outrora Jesus fez com Lázaro e tem nos convidado: Lázaro, sai para fora. E, no entanto, muitos de nós temos relutado, presos às sombras de uma felicidade que se esvai pelas nossas mãos, que diante do sol da verdade nada é. Quando a felicidade legítima e morredoura nos espera lá fora,
da caverna da ignorância e do egoísmo. Lá fora, no contato e no serviço com os semelhantes. Felicidade essa, sólida e indestrutível. O espírito humano é a obra-prima, a suprema criação de Deus. Ou seja, na Terra, o ápice, embora ainda as imperfeições, mas o ápice, porque ser imortal com todos os potenciais divinos a serem desenvolvidos. E ele ainda acrescenta, sob o critério da lógica natural, um sol gigantesco, a caracterizar-se por trilhões de toneladas, embora respeitável, não vale um só espírito humano, medíocre e anônimo. Essa frase é muito forte. Se a gente pensar o nosso Sol, gigantesco, sustentando a vida na Terra inteira, sustentando o sistema solar, ele não chega a valer um espírito humano, porque o Sol, por mais grande que seja, está destinado a perecer. Vai morrer. Como as mais belas obras materiais humanas, Mona Lisa um dia será pó. David, Michelangelo um dia será pó. A Capela Sistina, com todas as pinturas de Michelangelo, um dia será pó. Tudo isso, ainda que bilhões de anos sejam precisos, será pó. Mas o espírito humano, ou de todos os seres na escala da evolução, avançam rumo à imortalidade, ao eterno e ao infinito. Por isso são a obra-prima, do qual na Terra o ser humano é o ápice, esse representante maior, que ainda corrompido em seus vícios, submete toda a criação aos seus desatinos. Mas a libertação haverá de chegar, a consciência haverá de chegar. O ser humano mais consciente haverá de perceber o seu papel na descrição lá do Gênesis de rei da criação, não o rei que domina e subjuga, mas o rei que serve e ampara e edifica. Então, como é interessante pensar. Se pensarmos o nosso Sol, magnífico, grandioso, mas existem estrelas que são milhares de vezes maiores do que o nosso Sol. Ainda assim, nem por isso, vale um só espírito humano. Por mais próximo do início da caminhada em que ele esteja ainda, na ignorância, na rebeldia, porque ele é o diamante indestrutível, marcado sim ainda pelo cascalho que o envolve, mas com todo o potencial para refletir a luz divina. Então essa é a obra para a qual deveríamos estar mais atentos. Nós mesmos, a nossa maior obra-prima, o ser espiritual que somos, e os outros, porque também contribuímos neles, ou nas obras que são eles. Não falávamos aqui no início que influenciamos e somos influenciados? Pois bem, somos burilados pelos outros, como burilamos também aos outros. Nosso investimento maior, portanto, deveria estar nisso. As obras de pedra têm a sua importância, mas passarão. Os centros espíritas, as instituições de assistência têm a sua importância, mas passarão. Mas nos espíritos, o que eu estou gravando? No reino do Espírito, o que eu estou legando? Porque tudo mais é cenário da evolução. Tudo mais é roupagem, é vestimenta da evolução, dando forma ao pensamento, à ideia, ao sentimento e à emoção, que é o que fica, que é o que vale. Os nossos semelhantes pensam, sentem, sonham e viverão perenemente conosco, onde estivermos, merecendo, portanto, a aplicação constante de nossas atenções e energias. E o melhor disso, sabe o que é? Que se para as obras materiais eu preciso da matéria, recursos, né? Para a obra nos espíritos, eu não preciso de nada a não ser espírito. Por isso Jesus, como diz o Evangelho, não tendo uma pedra
sobre a qual reclinar a cabeça, foi o ser que mais enriqueceu a terra, a vida, o mundo e o futuro, sem ter nada, porque a sua obra foi feita nos Espíritos. Como está lá no Boa Nova, capítulo 3, a obra divina no coração dos homens. O mármore formoso do sentimento e o cinzel da boa vontade. Em contraposição com semelhante verdade, urge não esquecer que a matéria inerte não pensa, não sente, não sonha, e não obstante vibre animada pelo sopro da sabedoria excelsa, existe apenas transitoriamente na dinâmica do eterno transformismo. Então, até mesmo a terra, essa escola e casa bendita que nos tem servido e para a qual devemos o nosso mais profundo respeito, cuidado e carinho, do qual temos estado esquecidos, até mesmo ela um dia morrerá, deixará de existir. Mas o que ela nos proporcionou em termos de acolhimento e de oportunidades, isso seguirá conosco, eternidade afora. Embora respeitando, portanto, sob as medidas do equilíbrio necessário a tudo e a todos, e conquanto honrando irrepreensivelmente a todos os deveres que o mundo te reserve, ou seja, valorizando a matéria, a oportunidade que ela nos dá dentro do equilíbrio, certifica-te de que o tempo despendido por ti no auxílio aos irmãos de humanidade, e poderemos estender a todos os irmãos, em silenciosos sacrifícios, é mais importante que a posição social, passaportes de competência, poderes, representações, posses, conhecimentos e mesmo que a própria religião titular que te assinala a individualidade em trânsito sobre a terra. Se quaisquer elementos desses passaram a se configurar em nossa vida obstáculos ao serviço aos nossos irmãos, a obra definitiva e mais fundamental, problema, sinal de alerta deve ser aceso, porque o nosso equacionamento da felicidade está alterado. Há muita preponderância de fatores transitórios em detrimento de fatores eternos. Porque é isso que vai fazer dessa equação, o resultado dessa equação, algo, como a gente diz na matemática, tendendo ao infinito, algo duradouro. À vista disso, vence desde agora desculpas, horários, contratempos, empeços, dificuldades, enxaquecas, indisposições e alergias para cooperar no benefício do próximo. Desde agora, supera o que é a amarra transitória, ainda que isso lhe custe sacrifício, e tomara seja ele silencioso, porque mais valioso ainda, porque então enxergado por Deus e por Ele apenas, este é o que tem mais valor, porque não se mistura muitas vezes ao interesse pessoal ou à vaidade. Faça esse sacrifício, supere essas amarras e verás que cada minuto convertido nesse serviço se converterá na eternidade em colheita que não podemos medir. Eu me lembro da resposta de Fenelon à questão 917 do Livro dos Espíritos, quando ele diz a respeito do egoísmo, e que em face do atual extravasamento do egoísmo, verdadeira virtude é mesmo necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros que, de ordinário, absolutamente não agradecem. Mas, acrescenta ele, é sobretudo para estes que está reservada a felicidade dos eleitos. Não porque são especiais, mas porque escolheram algo diferente. Escolheram participar da alegria do Cristo. Quem esquece de si, quem não mede sacrifícios e esforços pelo outro, passa a participar, ainda que em parte, da alegria que Jesus sente, sentia e sente sempre, sentirá sempre em servir. Mede-se a evolução da alma, e essa é uma frase lapidar, pelo número de almas que ela influencia beneficamente.
Então, uma alma é medida pelo raio da sua influência benéfica, tal qual uma fonte de luz. Quanto mais longe ela conseguir varar e vencer as trevas e lançar o seu calor, a sua luz e o seu acolhimento, mais de fato ela terá avançado naquilo que é a finalidade da vida, descrita por Jesus mesmo: brilhe a vossa luz. Por essa razão, no decorrer de cada semana, observa quantas horas gastas contigo mesmo e quantas horas consagras ao serviço dos outros. É preciso gastar horas com nós mesmos. O estudo, a oração, a meditação, o trabalho no mundo, mas que não sejam somente com nós mesmos as nossas horas, que elas possam ser também consagradas aos outros, àqueles que de fato necessitam, àqueles que estão ao nosso lado. Nesse problema íntimo, conclui ele, e apenas nele encontrarás a equação do teu rendimento de valores imortais para o tesouro da vida. A equação do rendimento, não é? E só desses investimentos sublimes é que receberás da própria vida as recompensas automáticas e intransferíveis que conhecemos na profundeza do Espírito por nomes de alegria e felicidade. Essa equação, portanto, é uma equação que mede os tempos, os esforços, aqueles que têm sido consagrados em nossa vida. Não poderia deixar de me recordar aqui de uma fala similar de Emmanuel, que se encontra no livro Ceifa de Luz, capítulo 41, o título é Recursos. E ele diz assim: se as reservas de tempo da sua vida têm sido realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo te enviará, estejas onde estiver, os dividendos de auxílio e felicidade a que tens direito, sem que de nossa parte sequer precisamos fazer o sacar. O banco da vida haverá de automaticamente nos conferir de retorno os dividendos de auxílio e felicidade que soubermos fazer por merecer a partir da aplicação ou do depósito das nossas reservas de tempo no fundo de serviço ao próximo. Eis que assim haveremos de ir aos poucos equacionando a nossa felicidade, percebendo que ela somente existe, somente faz sentido quando entendida no todo e na relação com aqueles que nos cercam. Que esse sentido espírita, e diria mais, evangélico, do Evangelho, que deve pulsar em nosso coração e em nossa vida, não nos apresenta outro caminho para a verdadeira ascensão e a duradoura felicidade senão aquele de servir, de doar como a fonte maior de receber, nos mecanismos da criação. Por isso, concluímos com uma frase de Emmanuel, que fica, a partir dessa reflexão de Caibar, como um norte também para todos nós, que possamos, cada um de nós, viver. Essa frase encontra-se no livro Justiça Divina, capítulo 25, justamente intitulada Viajantes. Que possamos, cada um de nós, os viajantes desse mundo, viver de tal modo que aqueles que convivem e conviverão conosco possam mais tarde, ao lembrar-nos o nome, abençoar a presença da fonte e agradecer a passagem da luz. Que assim possamos ser, nas vidas que nos cercam, como um raio de luz que passa, como a fonte que deixa o rastro da vida, da felicidade e da esperança. E que Jesus nos abençoe sempre na caminhada. Muita paz a todos.